Bem, agora aqui no capítulo 6 da história de harmonização orofacial, eu vou falar dos desdobramentos que aconteceram a partir da resolução 176, né, em que algumas entidades médicas entraram contra essa resolução na Justiça Federal do Rio Grande do Norte e acabaram conseguindo uma liminar que foi mantida no recurso em segunda instância no tribunal, especificamente na segunda turma do TRF5 no Recife. Nesse momento, a SBTI, já muito forte como entidade representativa, né, fez a sua defesa, pediu ao CFO, ao presidente do CFO, que a sociedade pudesse ajudar na defesa, foi prontamente atendida pelo Conselho Federal de Odontologia naquele momento. Isso foi uma grande conquista para nós, porque eu, junto com outros colegas da SBTI, participamos ativamente disso, né? Inclusive estive lá no Recife na hora de conversar, despachar lá com os juízes, com os desembargadores, que eram 3 desembargadores lá da segunda turma do TRF5, junto com o advogado da SBTI, junto com o advogado do CFO, todos em comitiva oficial, com a permissão do nosso presidente, Dr. Juliano do Vale. Lá tivemos uma discussão muito educada, claro, muito respeitosa de todas as partes, pontuamos aquilo que a gente entendia, né? E aguardamos a decisão. Essa decisão foi contrária a nós por 2-1. Nós tivemos um desembargador que votou a nosso favor e depois todo o jurídico nosso, junto com o do CFO, não exatamente em conjunto, na portas fechadas, mas sempre com o objetivo de ajudar o Conselho Federal que estava à frente dessa defesa, né? Acabou entrando com um recurso e conseguimos, né, que o juiz original ali do Rio Grande do Norte, né, entendesse que havia um princípio que deveria ter sido aplicado o princípio do juiz natural, portanto, aquele processo não poderia ter sido dado entrada no Rio Grande do Norte, porque já existia um outro processo anterior a esse, não com uma decisão sobre a matéria, mas com um arquivamento em Brasília, né? Porque entendeu-se que a via não era correta, a forma do processo que os médicos entraram contra o nosso conselho não era correta. Então, uma vez que já existia um processo prévio em Brasília, o princípio de juiz natural deveria ser aplicado, portanto, Brasília seria preventa e o processo deveria ter sido remetido a Brasília e não foi. Com isso, o juiz de primeira instância do Rio Grande do Norte decidiu então por cancelar, por anular a decisão, né, anular o processo, e isso tudo caiu e rapidamente na sequência o Conselho Federal de Odontologia editou uma nova normativa, a Resolução 198, que está em vigor até hoje. A Resolução 198, atualmente em vigor, ela reconhece a harmonização orofacial como especialidade na odontologia e determina quais são os pontos, né, quais são os tópicos que deve compreender essa nova especialidade. E logo na sequência, agora mais recentemente, com a Resolução 230, o CFO pontua algumas questões que, no entender do Conselho, ainda não são atribuições do cirurgião dentista, como alguns procedimentos cirúrgicos. Não porque o cirurgião dentista não é capaz, não é competente, mas porque algumas questões internas e inclusive regimentares precisam ser melhor lapidadas para que isso seja uma realidade no futuro, se é que essa será a vontade do nosso Conselho Federal. Mas a SBTI, eu como atual vice-presidente da SBTI, seguiremos brigando, né, no bom sentido, no sentido democrático da coisa, para que isso se transforme numa realidade, para que as conquistas da harmonização orofacial sejam cada vez mais sólidas, cada vez maiores, mas sempre com muita responsabilidade, ética, não é? E respeito às instituições superiores e ao nosso Conselho Federal de Odontologia. Então, aqui o meu muito obrigado ao CFO por tanta dedicação
e por tanto zelo e por tanto empenho na defesa da harmonização orofacial. Um grande abraço.